Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Wilson Rodrigues, aqui do Jefa Sorocaba. Estamos aqui para mais um programa Evangelho no Jefa. Muito obrigado a vocês que estão nos acompanhando. Estamos encerrando o mês de novembro, hein? Passando muito rápido esse ano. Muito obrigado a todos, que Jesus esteja presente nos corações e nos lares de todos vocês mais uma vez. Vamos iniciar então fazendo a nossa prece de abertura, pedindo então ao nosso Mestre Jesus, a esse irmão maior, a esse amigo querido de todas as horas, que nos envolva com o seu amor e com sua luz, abençoando o nosso lar terreno, abençoando todos aqueles que convivem conosco no dia a dia, nossos irmãos de humanidade, nossos animaizinhos, para que sejamos sempre dignos e merecedores das bênçãos do nosso Pai maior e do nosso Mestre Jesus. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus e graças a Jesus. Bom, estamos ainda no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, e hoje a gente vai ler o item 11, Esquecimento do passado, que é algo muito comum das pessoas perguntarem, principalmente quem não é espírita, né? Por que a gente não se lembra do passado, por que a gente não se lembra das nossas encarnações anteriores? Então, vamos ver aqui o que Kardec preparou para a gente nesse item. É em vão que se assimila o esquecimento do passado como um impedimento ao aproveitamento da experiência das existências anteriores. Se Deus julgou conveniente lançar um véu sobre o passado, é porque isso deve ser útil. Com efeito, essa lembrança do passado traria inconvenientes muito graves. Poderia, em alguns casos, humilhar-nos, singularmente, ou então exaltar o nosso orgulho e, por isso mesmo, dificultar o exercício do nosso livre-arbítrio. De qualquer forma, traria perturbações inevitáveis às relações sociais. O espírito renasce muitas vezes no mesmo meio em que viveu e se encontra em relação com as mesmas pessoas a fim de reparar o mal que haja feito. Se nelas reconhecesse aqueles a quem odiou, esse ódio talvez reaparecesse, e assim ele se sentiria humilhado perante aqueles a quem tivesse ofendido. Deus nos concedeu para que melhorássemos justamente o que nos é necessário e suficiente, a voz da nossa consciência, e nossas tendências instintivas, e nos retirou ainda o que poderia nos prejudicar. O homem traz ao nascer aquilo que adquiriu. Ele nasce exatamente como se fez. Cada existência para ele um novo ponto de partida. Pouco lhe importa saber quem foi. Se está sendo punido, é porque praticou o mal, e suas más tendências atuais são um indício do que lhe resta corrigir em si mesmo. É sobre isso que deve concentrar toda a nossa atenção, pois daquilo que foi completamente corrigido já não restam sinais. As boas resoluções que tomou são a voz da consciência que o adverte do bem e do mal, que lhe dá a força de resistir às más tentações. De resto, esse esquecimento somente existe durante a vida material. Retornando à vida espiritual, o espírito recobra a lembrança do seu passado. Trata-se, portanto, de uma breve interrupção, como a que temos na própria vida terrena, durante o sono, e que não nos impede de lembrar no dia seguinte o que fizemos na véspera e nos dias anteriores. Da mesma maneira, não é somente após a morte que o espírito recobra a lembrança do passado. Pode-se dizer que ele nunca perde, pois a experiência prova que na reencarnação, durante o sono do corpo, ele desfruta de uma certa liberdade e tem consciência de seus atos anteriores. Dessa forma, ele sabe por que sofre e que sofre justamente. A lembrança somente se apaga durante a vida exterior de relação. Mas, na falta de uma lembrança precisa, que poderia ser-lhe penosa e prejudicial às suas relações sociais, ele aure novas forças nesses instantes de emancipação da alma, se souber dar-lhes o devido valor. Então, acho que esse trecho talvez não traga todas as explicações necessárias para aqueles que ainda duvidam, né, da reencarnação, ou para aqueles que questionam, né, puxa, mas por que eu não lembro? Por que eu não tenho a nítida sensação do que aconteceu, do que eu fiz, do que eu preciso corrigir? Vou dar um exemplo aqui, né, dentre tantos que a gente poderia ilustrar. Imagine se nós soubéssemos que numa vida anterior eu prejudiquei
por exemplo, quem hoje é minha mãe. Ou que ela tenha me prejudicado de alguma forma. E agora nós voltamos, nós reencarnamos juntos para podermos resgatar alguma pendência, alguma rusga do passado, algum mal entendido que tenha acontecido. E nada melhor do que reencarnarmos em família, né, com laços consanguíneos, para que essas desavenças, para que esses ajustes sejam feitos de uma forma mais intensa. Será que nós conseguiríamos viver com aquela sombra do passado? Será que nós conseguiríamos ter paz na nossa vida se nós soubéssemos que nós fomos o algoz de alguém ou que alguém tenha feito alguma coisa contra a gente? Não sabendo, a gente muitas vezes já tem algumas rusgas agora aqui nessa vida com algumas pessoas. A gente já tem às vezes alguma antipatia, às vezes dentro da própria família, às vezes a gente tem alguma dificuldade de relacionamento com pai, com mãe, com filho, com esposa, com sogra, enfim, seja lá quais forem os papéis que a gente esteja desempenhando. Então, se a gente precisa resgatar esses débitos, se a gente precisa se harmonizar com as pessoas, se precisamos nos amar uns aos outros, como Jesus nos recomendou, a gente precisa desse véu de esquecimento. A gente precisa momentaneamente não saber o que aconteceu numa vida anterior para que a gente tenha uma vida minimamente tranquila. Porque seria impossível a gente viver de forma harmoniosa com alguém, sabendo que aquele alguém nos prejudicou ou que a gente tenha prejudicado aquela pessoa. A nossa consciência nos impediria que esses afetos, que essas relações pudessem ser harmoniosas. Então a gente precisa ter esse entendimento que a doutrina espírita nos traz. Eu já falei aqui em programas anteriores que não foi o Espiritismo que inventou a reencarnação, mas o Espiritismo vem explicar a reencarnação de uma forma lógica, de uma forma sensata, à luz da razão, nos trazendo a reflexão de que, puxa, se hoje estou aqui, neste mundo de provas e expiações, é porque em vidas anteriores eu não cumpri com as minhas obrigações. Se eu estou hoje convivendo muitas vezes com alguém que de alguma forma tira a minha paz, tira o meu sossego, significa que eu preciso da melhor maneira possível me reajustar com aquela pessoa. E às vezes é difícil. Normalmente é difícil a gente, por exemplo, reatar um relacionamento que eu digo não necessariamente homem e mulher, não necessariamente de um casal, mas reatar um relacionamento de amizade, por exemplo, se a gente em algum momento aconteceu alguma coisa, teve algum desentendimento, fica aquela mancha, fica aquela sombra, que às vezes é difícil a gente, sabe, tirar da nossa vista, tirar da nossa vida. Imagine se soubéssemos o nosso passado. Eu acho que não conseguiríamos suportar, não conseguiríamos lidar com isso. Então Deus, na sua infinita bondade e justiça, nos deu esse véu do esquecimento, como é dito aqui no texto. Nos deu a oportunidade de termos apenas a nossa consciência, apenas, entre aspas, né, que já é uma grande coisa, para a gente poder seguir adiante, para a gente ter a noção de que, puxa, se eu ainda tenho dificuldade em lidar com alguma coisa, é porque é aí que eu preciso melhorar. É isso que eu preciso trabalhar. E aí, se a gente não consegue lidar sozinho com a situação, como eu já disse anteriormente em outros programas, busquemos ajuda. O centro espírita, o espiritismo, como doutrina filosófica, que nos dá a chave, muitas vezes, de segredos que às vezes a gente não consegue desvendar sozinho. E a gente precisa, muitas vezes, desse entendimento. Então, busquemos essa ajuda quando necessária, busquemos aquilo que está ao nosso alcance para que a gente possa melhorar, para que a gente possa aproveitar a nossa vida agora, sem se preocupar com o que aconteceu. O que aconteceu já foi. A gente precisa corrigir, a gente precisa melhorar daqui para frente. O que já fizemos, que fique no nosso passado, que fique na nossa lembrança espiritual como um aprendizado. Mas não que a gente tenha que se remoer por aquilo, não que a gente tenha que sofrer eternamente por aquilo, e não que a gente tenha que deixar de evoluir por aquilo que fizemos. Vamos caminhar daqui para frente. Pro alto e adiante, não tinha um desenho antigamente que falava isso? Pro alto e adiante, é assim que a gente tem que viver, é assim que a gente tem que pensar sempre. Então essa foi a nossa reflexão da noite de hoje e eu convido vocês agora a juntos fazermos as vibrações pelos nossos irmãos animais. Vibremos
por todos os animais que vivem na terra, nos rios, nos mares e no ar. Pelos animais que estão em nossos lares. Pelos animais que, mesmo possuindo uma morada, sofrem por negligência e falta de cuidados, amor e respeito. Pelos animais que sofrem maus tratos, humanização excessiva e aqueles que sofreram abandono. Vibremos pelos animais que passam fome, frio, sede, cansaço e tristeza. Pelos animais adoecidos e aqueles que encontram-se internados em clínicas veterinárias. Vibremos pelos animais que são explorados nos zoológicos, nos experimentos laboratoriais, nos espetáculos de entretenimento humano e os que são obrigados ao trabalho incessante sem o respeito às regras de bem-estar animal. Vibremos pelos animais das fazendas pecuárias, granjas e demais locais cuja finalidade é a criação destinada ao abate ou produção de derivados e subprodutos. Vibremos pelos animais silvestres, que são levados pelo tráfico, e por aqueles que sofrem interferências negativas do homem em seu habitat natural, como os animais marinhos, afetados pela poluição, e aqueles que são vítimas de desmatamentos e queimadas. Vibremos por todos os animais que estão nascendo e por aqueles que estão retornando à pátria espiritual, idosos ou não, para que possam receber amor, carinho e proteção. Vibremos também pelas ONGs, protetores individuais e todos aqueles que procuram fazer o bem a nossos irmãos menores, enviando força e discernimento para continuarem o seu trabalho no bem. Por fim, pedimos licença para vibrar pelos animais que estão com os nomes no caderno de vibrações do Jefa, para que recebam a atenção especial das equipes espirituais, para que possam restabelecer a sua saúde através de águas que contenham os medicamentos necessários para o auxílio de seu tratamento veterinário. Que assim seja. Obrigado a todos que estiveram conosco em mais este programa e até a semana que vem. Tchau, pessoal.